Timóteo, no capítulo 6, versículo 12. O Senhor me deu essa palavra ontem e me mandou compartilhar com vocês. E eu disse assim, Senhor, mas a gente está lendo Deuteronômio, está tão pertinho da gente terminar, aí a gente vai parar aqui, né? E o Senhor disse, compartilha a palavra. Eu falei, amém, Jesus. Então tá bom, eu vou compartilhar a palavra bem rapidinho, não vou me alongar muito, depois a gente vai para Deuteronômio. Esse era o meu pensamento. Mas o pensamento do nosso Deus, o desejo do nosso Pai, era que nós aprendêssemos e ouvíssemos dele, que nós precisamos nos posicionar. E essa foi a palavra que o Senhor ministrou no nosso coração ontem. Por isso que nós estamos felizes com o Senhor, porque Ele tem se inclinado pela sua infinita misericórdia, não porque merecemos, porque nós não somos merecedores de nada. É a graça dele, a bondade dele, a misericórdia dele que nos alcança todos os dias. Amém? Então vamos lá iniciar o nosso devocional hoje, para a glória de Deus. Chegamos no finalzinho de Deuteronômio, estamos no finalzinho de Deuteronômio, e aqui o Senhor ele já encontrou Moisés. O Senhor já falou para Moisés no capítulo 32 que os dias dele iria se findar sobre essa terra e que, devido ao pecado dele, ele não iria entrar em Canaã. Nós falamos sobre isso ontem, né? Que poderia até ter parecido algo cruel da parte de Deus, visto que Moisés abdicou toda a sua vida em prol do seu chamado, né? Mas o nosso Deus, nós falávamos sobre isso ontem, o nosso Deus, ele é um Deus justo. O Senhor, ele é fiel. E ele não é fiel, não é comigo e nem com você, não. Ele é fiel com a palavra dele. Ele é justo, ele é reto. Ele não tem filhos preferidos. Ele não tem filhos preferidos. Ele não tem, com o Senhor não tem essa de dizer assim, mas era Moisés, poxa vida, era Moisés, né? Deixa eu pegar o outro tripé para ficar mais perto para vocês. Eu já pensei assim, um dia eu pensei assim, poxa, mas o Senhor, ele poderia ter perdoado a fraqueza de Moisés, né? E ter permitido que Moisés adentrasse na terra prometida, que afinal de contas, né, o peso, a responsabilidade que havia sobre o ombro de Moisés. E eu achava isso um pouco injusto, confesso a vocês. Só que com o passar do tempo, a gente vai adquirindo um pouquinho mais de maturidade espiritual e conhecimento do Senhor, e a gente vai entendendo que se ele fizesse isso, se o Senhor tivesse passado a mão sobre o pecado de Moisés, ele não seria o nosso Deus justo, ele não seria reto, né? Então, ele não podia fazer isso. Por mais que ele amasse Moisés, mas ele não podia fazer isso, né? E aí, agora, a gente vai para o capítulo 33, onde diz a bênção de Moisés. Amém? Então, que a partir de agora, o Espírito Santo de Deus, ele venha falar aos nossos corações e que o nosso coração esteja nesse lugar ensinado por Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Fala conosco, Pai, nessa manhã. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de sua morte. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o monte de Paraã. Veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo, todos os santos estão em tuas mãos. Aleluia. A teus pés todos eles se prostram, e de ti recebem instrução. A lei de Moisés nos deu a herança da Assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jerusalém,
quando os chefes do povo se reuniam juntamente com as tribos de Israel. Que Rúben viva e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens. E disse a respeito de Judá: ouve, ó Senhor, o grito de Judá. Traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi, disse Moisés: o teu Urim e o teu Tumim pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu o provaste em Massá, disputastes com ele junto às águas de Meribá. Levi disse do seu pai e de sua mãe e da sua mãe: não tenho consideração por eles. Não reconheceu seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos, apesar de que guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das suas mãos. Despedaça os lombos dos seus adversários, dos que odeiam, sejam quem forem. A respeito de Benjamim, disse Moisés: que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. Oh, coisa linda! A respeito de José, disse Moisés: que o Senhor abençoe a sua terra com um precioso orvalho que vem de cima, do céu, e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro. Seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim. Assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon, disse Moisés. O que nós estamos lendo aqui, bom dia Michele, bom dia a todos, tá? Sejam muito bem-vindos. O que nós estamos lendo aqui são as bênçãos que Moisés estava dando sobre cada tribo. Moisés sabia que iria partir, o Senhor já tinha dito isso a ele. Então ele tratou de reunir as tribos e começou a abençoar essas tribos. Então é isso que nós estamos vendo aqui. As bênçãos de Moisés sobre a vida desse povo, tá bom? E vocês reparem bem o tanto que ele falou a respeito de José, da casa de José, né? Toda essa parte do versículo 13 até o versículo 17, todas as bênçãos que Moisés profetizou sobre e declarou sobre a casa de José, né? Ele abençoou até os seus filhos, Efraim e Manassés. Que coisa linda, né? A respeito de Zebulon, disse Moisés: alegre-se, Zebulon, com as suas viagens, e vocês, Acar, com as suas tendas. Eles convocarão povos para o monte e ali oferecerão sacrifícios de justiça. Farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos da praia. A respeito de Gade, disse Moisés: bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor, a porção do líder lhe foi reservada. Tornou-se chefe do povo e executou a justa vontade do Senhor e os seus juízos sobre Israel. A respeito de Dan, disse: Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Baçã. A respeito de Naphtali, disse Moisés: Naphtali tem fartura do favor do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Suas posses estender-se-ão para o sul em direção ao mar.
A respeito de Asser, disse: Bendito é Asser entre os filhos, seja ele favorecido por seus irmãos e banhe os seus pés no azeite. Sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas, e dure a sua força como os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jerusalém que cavalga os céus para ajudá-lo e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo santo, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará suas colinas. Oh, glória! Aleluia! Essa é a bênção que está sobre nós nessa manhã, porque nós somos o Israel de Deus. Nós somos o Israel que o Senhor adotou através do sacrifício da cruz de Cristo. Amém? Olha que coisa linda. Marque aí na sua Bíblia, versículo 29. Como você é feliz, Israel! Povo salvo pelo Senhor. Nós somos salvos, fomos salvos pela pessoa bendita de Jesus, pelo sacrifício na cruz do Calvário por nós. Amém? Por isso que eu sempre digo, por isso que eu sempre afirmo e compartilho com vocês essa palavra, quando nós estamos aqui nesse lugar devocional, a gente sempre compartilha com vocês, se diante da sua vida, se na sua vida você olha para as circunstâncias ao seu redor e você não vê motivo para você se alegrar, você não vê motivos para você glorificar o nome do Senhor, olhe para a cruz. A cruz do Senhor foi a maior bênção que nós poderíamos ter recebido. Tem um louvor que eu não concordo com ele, que quando diz assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Eu não gosto disso, não creio nisso e não falo isso. Porque quando eu digo o melhor de Deus está por vir, eu desprezo o Filho de Deus que já veio. O melhor de Deus, ele já enviou a salvação para mim e para você. O seu Filho que disse sim ao plano da reconciliação, ao plano da redenção. Então o melhor de Deus já veio. Já veio o melhor de Deus. A gente só precisa despertar para isso. Capítulo 33 de Deuteronômio, Átila. E nós hoje somos o Israel de Deus. Por herança, por fé, por adoção. Ele nos fez o seu povo, ele nos escolheu como uma nação para propagar as bondades, as misericórdias dele. Somos povo dele. Então essa é a palavra que está sobre a nossa vida hoje. Que essa palavra ela possa nos animar nessa manhã e que você possa receber essa palavra. Porque não é a irmã Giovana que está dizendo para você. Não estou sendo boazinha e entregando palavras boazinhas, palavras de conforto para receber presente ou para vocês me seguirem. Não. Nós estamos aqui nos alimentando e essa palavra hoje, nessa manhã, é para mim e para você. O Senhor, ele conhece as nossas lutas, ele sabe tudo que estamos passando e ele prepara momentos especiais para falar conosco como esse nessa manhã. Basta que a gente esteja com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. Ele diz: como você é feliz. Isso é uma exclamação. Tem ponto de exclamação no final dessa frase. Como você é feliz. Como nós somos felizes porque temos um Deus ao nosso favor, irmãos. Mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades, e glória a Deus por isso, porque as lutas e as dificuldades, elas trabalham em nós, elas nos aperfeiçoam, ela nos leva para mais perto do Senhor, se assim permitirmos.
As lutas, elas vêm sobre nós, não é para... Oi, Mirtes, a paz do Senhor, meu amor. As lutas, elas vêm sobre nós, não é para nos enfraquecer, nem para nos entristecer, nem tampouco para nos tirar da presença do Pai. As dificuldades vêm para que nós possamos conhecê-lo cada vez mais. E que nós possamos dizer como Jó: ah, Senhor, antes eu só te ouvia falar. Antes eu tinha um vago conhecimento de quem tu era, porque eu ouvia testemunhos, porque eu ouvia pregações. Mas hoje, Senhor, eu te contemplo. Hoje eu sei quem tu és. Porque dentro da dificuldade que eu passei, Senhor, tu manifestou a tua presença na minha vida. Por isso que Paulo, ele ensina a igreja: se glorie nas tribulações. Glorifique o nome do Senhor nas adversidades e nas lutas, porque elas produzem peso de glória para nós. Isso às vezes é difícil da gente entender, mas é a verdade de Cristo em nós. Quanto mais a gente murmura dentro de uma luta, pior fica a situação. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente murmura, quanto mais a gente reclama, mais a gente vai entristecendo o Espírito Santo de Deus em nós. É como se nós fôssemos criando uma barreira entre nós e o Espírito de Deus. E a gente deixa de ouvir a voz dele que nos anima, para a gente ficar olhando e escutando apenas a voz do inimigo, nos entristecendo e nos abatendo. Ontem, no devocional, o Senhor ele falou isso, através da palavra da pastora Joyce Maia que nós lemos. Nós, ao invés de lutarmos e de nos posicionarmos contra o inimigo das nossas almas, nós acreditamos nas mentiras que ele nos conta e deixamos que ele faça de nós um saco de pancada espiritual. Essa é a verdade. E sabe por que isso acontece? Porque não conhecemos o Senhor na palavra. Ele continua e ele diz assim, ó: ele é o nosso abrigo, é o nosso ajudador e a sua espada gloriosa. O nosso Deus é a nossa espada. Você está entendendo isso? O nosso Deus é a nossa espada. Mas muitas vezes nas nossas guerras, o inimigo, as dificuldades, as tribulações, eles nos abatem, eles nos ferem, porque nós não sabemos manejar essa espada. E quem é a espada? É a palavra de Deus. A espada, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que penetra juntas e medulas. Quando o Senhor ele foi repreender o inimigo no deserto, ele não usou do poder da presença dele, de toda a autoridade que havia nele como filho de Deus, como o próprio Deus encarnado. Como foi que o Senhor lutou contra o inimigo? Na palavra. Foi na palavra. Mas o nosso problema é que a gente não quer galgar degrau por degrau. Escute. Sabe o que é que a gente quer? A gente quer começar a ler a palavra hoje e amanhã a gente já quer conhecer todos os mistérios da palavra. A gente quer começar a ler a palavra agora e já começar a proclamar a palavra como grandes conhecedores e conhecedoras da palavra. E não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Vocês sabem há quanto tempo eu caminho com o Senhor? Há 30 anos. Há 30 anos eu caminho com o Senhor. Há 30 anos eu medito no Senhor, na palavra dele. A palavra dele tem sido o meu combustível durante esses 30 anos. A palavra dele tem sido a minha bússola, a palavra dele tem sido o meu esconderijo. A palavra dele tem sido a presença dele constante na minha vida. Quando eu estava com a minha mãe no leito do hospital, a palavra de Deus estava comigo lá me animando. Enquanto ela estava lá no leito, recebendo todo o medicamento, eu estava sentada do lado dela, com a palavra do Senhor na minha perna, lendo a palavra. Porque eu entendi que se eu não ler a palavra, se eu não comer o pão da presença, eu vou morrer de fome. Eu vou ficar fraca espiritualmente, eu não vou ter força para caminhar. E nós temos um erro, nós cometemos um erro. A gente se compara muito com o outro. Mas a gente precisa entender que nós precisamos cuidar da nossa semente. A gente não pode ficar olhando para o outro e desejar o fruto que o outro tem sem cuidarmos da nossa semente. Eu digo isso, irmãos, porque eu vivi isso.
Durante muito tempo eu sabia e eu conhecia qual era a vocação de Deus na minha vida. Eu sempre fui apaixonada pela palavra. Mas ao invés de cuidar do meu altar, de zelar pela minha comunhão com o Senhor, de buscá-lo, sem ter a intenção de ser usada por Ele, não, eu apenas queria conhecê-lo. E quando eu descansei, as coisas, elas começaram a ser desvendadas. O Senhor começou a revelar os seus mistérios da palavra. Eu ouvi vocês falando aí, poxa, como eu queria entender a palavra, como eu queria compreender a palavra. Então eu digo para você, continue, porque perto está o Senhor daquele que o busca. Não existe mistério escondido. O Senhor, ele não brinca conosco de esconde-esconde, irmãos. O Senhor, ele não é um esconde-esconde, ele não fica escondido para a gente procurar ele, não. A palavra do Senhor diz, se nós o buscarmos com toda a sinceridade do nosso coração, ele se deixará ser achado por nós. Isso é promessa de Deus. Se você o buscar constantemente, não é buscar só hoje, não. Pois eu vou começar a ler a Bíblia, porque a irmã Giovana disse que se eu começar a ler, ele vai me explicar. Aí você vai lá pro seu cantinho, começa a ler, você não entendeu nada. Que conversa, aquilo que a irmã Giovana está dizendo é história. Aí você abandona. Como se o Senhor, ele não fosse o tudo na nossa vida. Como é que eu vou abandonar o tudo? Como é que eu vou largar a fonte de vida? Como? Pedro disse isso. Jesus disse, essa palavra é muito pesada para vocês, então podem seguir ele. E Pedro olhou para Jesus e disse, para onde nós vamos, mestre? Para onde é que eu vou? Eu vou recorrer a quem? Eu vou buscar força, alegria, esperança, vida em quem? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Mas a gente esquece disso. A gente esquece disso. Não se preocupem em a quantidade de revelações que você está aprendendo. Ler a palavra do Senhor não é sobre ser conhecedor da palavra. Ler a palavra do Senhor é sobre se tornar filho e filha dele. E por entendermos que somos filhos e filhas, nós desejamos um conhecimento. A gente quer conhecer o nosso Deus. A gente quer saber quem é o nosso Deus. E para a gente conhecer o nosso Deus, a gente precisa ler a palavra dele. Conhecer todos os prodígios, todas as maravilhas, todas as promessas de Deus, tudo que o Senhor fez com o seu povo antes e que está sobre nós hoje, porque somos essa nação reconciliada e adotada pelo Senhor através do sangue de Jesus. Entendem isso? Quantas promessas, irmãos, quantas palavras de vitória tem para nós na palavra de Deus e nós não o conhecemos. A gente não conhece, a gente não sabe. Porque a gente não dedica tempo para ler a palavra. A gente lê a palavra e a gente já quer que o céu se abra, que troveja, que venha um grande vento arrebatador, que a gente ore em língua. Não é assim. Não é assim. Não espiritualize a sua busca. Não traga a emoção para a sua busca. Buscar o Senhor é um ato consciente. Nós entendemos por toda a consciência que há em nós, que precisamos nos alimentar, que precisamos conhecer o Senhor na palavra. Eu preciso conhecer o Senhor. Como é que eu vou seguir o Senhor? Como é que no dia da minha dificuldade eu vou trazer à minha memória a palavra que vai gerar em mim esperança e fé se eu não tenho nenhuma palavra dentro da minha mente? Porque eu nunca busco ao Senhor. Mas Giovana, mas eu não tenho constância. Busque essa constância. Se dedique nessa constância. A constância da leitura da palavra, irmãos, é um hábito. E o hábito é decisão. É você que decide fazer aquilo todo dia. Tem dia que você faz com muita vontade. Tem dia que você faz que você não está com aquela vontade toda. Vocês acham que todos os dias, quando eu venho para cá sentar para fazer o devocional com vocês, vocês acham que todos os dias eu estou animada? Não, irmãos. Tem dia que eu venho para cá e eu venho desanimada. Porque eu sou humano. Eu sou feita do mesmo material que vocês são feitos. Eu não sou super mulher, não. Eu não estou num patamar acima de vocês, não. Sou igual a vocês. Todos os dias
todos os dias eu luto contra a minha carne para me alimentar da palavra, porque eu sei que eu preciso desse momento com o meu Senhor. Eu preciso, nem que eu leia apenas um versículo, mas eu preciso me alimentar. E essa verdade que está no versículo 29, é uma verdade tremenda para nós. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Olha que coisa linda, que verdade que tem na palavra do Senhor para nós hoje. Ele é o seu abrigo. Ele, o Senhor, é o nosso abrigo. E quantas vezes a gente esquece disso, né? Quantas vezes a gente fica com medo? Quantas vezes a gente se sente abandonado? E a gente esquece que o nosso Deus, ele é o nosso abrigo. À sombra do Onipotente, nós descansaremos. Amém? Nós temos um abrigo. Nós temos para onde recorrer. A palavra do Senhor vai dizer que o povo, quando estava no deserto durante o dia caminhando, havia sobre a cabeça do povo uma nuvem, como uma proteção contra o calor do sol. Era o abrigo do povo. Havia um abrigo. O povo não andava desabrigado. Havia um abrigo sobre aquele povo. E durante a noite, havia uma coluna de fogo ao redor do povo que protegia e que aquecia o povo da baixa temperatura do deserto. Porque o deserto, durante o dia, faz um calor escaldante, mas durante a noite faz um frio tremendo. E o nosso Deus é esse Deus que está conosco nos momentos mais quentes, mais difíceis. Mas é o Deus também que está conosco no momento mais frio. Sabe quando a gente se sente frio espiritualmente? O nosso Deus está conosco, Ele não nos abandonou. São momentos, são períodos que passamos na nossa vida espiritual. Mas o nosso Deus está conosco em todos eles. Em nenhum deles o Senhor nos abandonou. Ai, irmã Giovana, mas eu não escuto mais a voz de Deus. Ai, irmã Giovana, eu estou tão longe do Senhor. Ai, irmã Giovana, eu não sinto mais a presença de Deus. Eu estou fria espiritualmente. Essa é a nossa natureza. Mas o nosso Deus não tem variação sobre ele. Ele é permanente em nossa vida. Ele está sempre conosco. A gente é que deixa de acessá-lo. A gente é que deixa de ter esse contato com a presença dele. É a palavra que está dizendo, não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra dele. Ele é o seu abrigo. Ele está afirmando. A palavra não está dizendo aqui, às vezes ele vai ser o seu abrigo. Nos dias difíceis, ele está dizendo que ele é. Ele é. Ele é o seu ajudador. Aí quantas vezes a gente quer passar pelas lutas sozinhos? Quantas vezes a gente quebra a cara por fazer planos, por dar passos adiante na nossa vida sem primeiro consultar aquele que nos ajuda? Não é verdade? Uma vez, uma colega que trabalhava comigo, ela trocou o carro e ela não era concursada, ela não tinha estabilidade, ela era contratada. E ela chegou para mim e a nossa cidade estava passando por um momento político muito confuso. A nossa cidade virou até piada. A gente dormia com o prefeito e acordava com outro. Foi terrível esses anos que nós passamos assim. A ganância do homem. E ela era contratada. Ela era a diretora da escola que eu trabalhava. E ela chegou e quando ela estacionou o carro na frente da escola, eu estava sentada próximo da entrada da escola e eu vi que ela estava com um carro novo. E quando ela entrou, eu disse, ô Glória, trocou o carro? Ela disse, foi mulher, troquei o carro. Eu disse, ô coisa boa, graças a Deus. Qual é o carro? E a gente ficou conversando. Eu disse, eu também quero trocar o meu. E a gente ficou conversando. Quando foi depois do intervalo, foi o meu tempo para planejar, e eu estava na mesa dos professores, e ela chegou e a gente ficou conversando e falando mais um pouco sobre o carro e tal. E ela falou assim, Giovana, eu troquei o meu carro, mas se eu te disser que eu já me arrependi? Eu falei, por quê? Ela falou assim, por conta dessa inconstância política,
né? Pode ser que qualquer momento eu seja colocada para fora, porque eu sou cargo comissionado. Aí eu falei assim, não, mas não pense nisso não. Pense nisso não. O Senhor, ele tem um controle de tudo, amada. Não se preocupe com isso não. Você não orou? Você não buscou o Senhor? Você não perguntou ao Senhor se era para você trocar seu carro? Então pronto, Deus, ele ajuda, ele se responsabiliza, ele cuida dos seus. Aí ela ficou parada olhando para mim, pensou um pouquinho, aí disse assim, Giovana, eu não orei. Aí eu olhei assim, parece, tu não orou? Ela disse, não. Eu disse, tu não perguntou ao Senhor se era para tu comprar o carro? Ela disse, não. Aí eu disse, pô, então tu pede a misericórdia dele. Aí a gente começou a rir. Irmãos, acho que uma semana depois, talvez nem tenha sido tudo isso, mudou o prefeito e ela foi botada para fora. E depois ela passou por um momento muito difícil para poder conseguir pagar o carro. Entende? É sobre isso. É sobre nós darmos passos na nossa vida sem antes conversarmos com ele. A gente é muito apressado, irmãos. A gente é muito apressado. Quando a gente olha uma coisa, a gente já quer aquilo, seja em qual âmbito for. A gente não tem paciência para aguardar o tempo perfeito de Deus. A gente quer logo aquilo, a gente quer logo aquilo. E eu falo para vocês aquilo que o Senhor está trabalhando na minha vida. Eu também era muito imediatista e Deus tem trabalhado na minha vida. O Senhor colocou um homem para ser o meu esposo e Deus tem usado muito a vida do meu esposo nesse sentido. Hoje eu tenho um tablet que é uma bênção na minha vida, porque eu gosto muito de ler. Nós temos uma biblioteca com mais de 50 livros cristãos à disposição de vocês. No final da live eu falo para vocês, tá? E eu levo esses 50 livros para onde eu vou. Para onde eu vou, eu levo os meus livros todos dentro do meu tablet. Então, o meu tablet, ele é uma bênção na minha vida. Me ajuda a estudar. É uma bênção. Mas eu esperei 5 anos para poder comprar meu tablet. 5 anos. 5 anos. Pensando, ponderando, será que agora é o momento? Não, não é o momento agora. Tem outras prioridades. Amor, espera mais um pouquinho. Aí, às vezes, eu ficava com raiva. E aí meu esposo vinha e disse assim, amor, espera só um pouquinho, a gente vai comprar teu tablet, só vamos organizar algumas coisas. Se a gente mexer no dinheiro agora, vai desinterar a entrada da nossa casa. Espera só um pouquinho, amor. E às vezes eu ficava com raiva, igual uma filha mimada, batia o pé no chão, sabe? Aí eu ia pro secreto com Deus e eu reclamava com o Senhor, Senhor, isso não é justo, eu trabalho e as coisas que eu quero comprar eu não posso comprar. Porque, irmãos, eu sou sincera com o Senhor. Quando eu tô com raiva, eu digo para ele que eu tô com raiva. Eu não fico usando palavra falsa, não. Se eu estiver triste, eu choro. Se eu estiver feliz, eu solto beijo para ele, olhando pro céu. Eu digo assim, Jesus, eu queria só ir no céu, te dar um cheiro, te abraçar e voltar pra terra. Para terminar a minha vocação aqui. Eu sou honesta com o Senhor. E quando eu tô com raiva, eu digo para ele, olha, eu tô com muita raiva. Eu tô muito chateada. Porque isso é relacionamento. E foi ele quem me ensinou dessa forma. Giovana, fale comigo do jeito que você fala com o Marcelo. Eu não vou achar que você está faltando com respeito comigo. Sabe por que ele disse isso para mim no início da minha caminhada com ele? Porque o Senhor, ele já sabe o que está dentro do nosso coração. Se a gente está com tristeza, se a gente está com revolta por alguma coisa na nossa vida, por a gente achar que ele nos abandonou e a gente ficar com aquela oração falsa de fariseu, você acha que a nossa oração vai subir aos céus? Não vai, irmão. Não vai. Ah, bendito seja o Senhor. Aleluia, obrigada, Senhor, por todas as coisas que tu me dá. E dentro do meu coração eu tô assim, ai, que raiva. Com raiva das coisas, o Senhor me esqueceu. O Senhor, ele lê o nosso coração. Ele lê o silêncio da nossa mente. Ele prescruta o mais íntimo da alma do homem. Então não adianta a gente querer mostrar para ele uma coisa que a gente não é. E no momento certo, o Senhor, ele abriu as portas e eu consegui comprar meu tablet sem mexer com nada. Tudo deu certo, porque chegou o tempo. Pode ter sido, você pode pensar que 5 anos é muito tempo. Mas o que eu tenho aproveitado desse objeto que o Senhor me deu de presente, é como se 5 anos não tivesse sido nada. Diante de todo o crescimento, de todas as bênçãos, entende? É porque a gente é muito imediato.
Aí a gente não tem paciência para esperar pela ajuda do Senhor, porque a gente quer que Deus nos ajude no tempo que a gente diz que Ele tem que ajudar, da forma como a gente acha que Ele tem que nos ajudar. Mas nós não sabemos de nada. Nós somos como crianças que estamos aprendendo a andar. Pode, porventura, uma criança que está começando a andar, apontar para o seu pai e dizer como o seu pai deve ensiná-la? Do mesmo jeito somos nós. Podemos olhar para os céus e dizer para o nosso Deus, Criador de todas as coisas, como Ele deve nos ajudar? Não. Tem uma frase que o Senhor ministrou no meu coração há muito tempo atrás, e que essa frase ela é gravada na minha consciência. Eu não fui chamada para entender o agir de Deus na minha vida. Eu fui chamada para crer na bondade dEle sobre a minha vida. E isso é sobre todos nós, não é só sobre mim. O nosso problema é que a gente quer entender a mente de Deus. A gente quer entender o agir de Jesus na nossa vida. A gente quer compreender o mover do Espírito Santo em nós. E a nossa mente humana, irmãos, é limitada. É presa àquilo que é temporal, àquilo que é palpável e àquilo que é humano. Nós jamais conseguiremos entender o agir de Deus na nossa vida. E tem que ser assim mesmo. Porque se nós entendermos e se nós conhecermos todo o plano do Senhor, a gente vai atrapalhar. Porque a gente não vai deixar na mão dele. A gente vai querer ir lá, meter a colher e fazer do nosso jeito. Então nós temos um ajudador. Ele é a nossa espada gloriosa. Ele continua e diz: os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará as suas colinas. Oh, aleluia! E eu testemunho para vocês que essa palavra é uma palavra verdadeira. Porque eu tenho testemunhado desse Deus, desse Pai que nos protege, do Deus que vai à nossa frente colocando por terra todos os nossos inimigos. Eu sou uma pessoa que eu procuro ter paz com todos ao meu redor. Eu sou uma pessoa que eu já entendi que eu preciso olhar para a minha vida e não para a vida do outro. Porque a minha vida, ela já me dá muito trabalho. Então eu não tenho capacidade de cuidar da minha vida e cuidar da vida dos outros. Eu estou falando isso para vocês debaixo do sangue de Cristo. Eu não estou querendo ser boazinha, não. Eu não tenho tempo para ficar tentando trazer o conserto sobre a vida do outro. Porque eu preciso cuidar do meu conserto. E o meu conserto já me desgasta muito, já toma 99,9% do meu tempo. Eu não tenho tempo para estar apontando a vida do outro. Então, eu penso na minha mente que eu não tenho inimigos, porque eu não ando cuidando da vida de ninguém. Eu não ando gerando guerra contra ninguém. Mas nós temos inimigos. Os nossos inimigos não é contra a carne. Os nossos inimigos é contra espíritos malignos nas potestades dos ares. Eles são os nossos inimigos. E eles usarão de toda a casa vazia que estiver ao nosso redor para nos atingir. Nós somos templos e moradas. Nós somos casas. Certo? Eu e você, nós somos casas. A palavra do Senhor diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas se eu não estiver em obediência, se eu não aceitar a moradia do Senhor, eu sou casa. Se o Espírito Santo de Deus não mora em mim, outro Espírito morará. A palavra do Senhor diz que quando ele vem e encontra a casa vazia, ele vem 7 vezes mais forte. E essa é a mais pura verdade. Por isso que a palavra nos alerta e a palavra nos ensina que os nossos inimigos não é contra a carne. Os nossos inimigos não é o pastor da igreja, não é o nosso líder espiritual, não é os nossos cônjuges, não são os nossos filhos, não é o chefe do nosso trabalho, não são os colegas de trabalho. Não. Os nossos inimigos são os espíritos malignos, os anjos caídos. Eles são os nossos inimigos, que usam essas casas vazias para nos atingir. E nós temos um Deus que vai à nossa frente, que vai lutando por nós, que vai guerreando por nós,
que nos dá livramento de coisas invisíveis que nós nem imaginamos. Esse é o nosso Deus, que desmancha o laço, que quebra o arco, que amarra o forte e o valente, para nos dar vitória sobre todo aquele que se levanta contra nós. Por isso que nós não precisamos lutar contra ninguém, irmãos. Nós não precisamos nos defender contra ninguém. Nós não precisamos ficar nos justificando, nos autoafirmando para ninguém. Nós já temos um que nos justifica. Nós já temos um que guerreia por nós. A nossa postura é apenas continuar obedecendo ao Senhor e olhando apenas para frente. Neemias, quando estava na reconstrução dos muros de Jerusalém, os inimigos chegaram e disseram: desce daí, vem para cá para a gente conversar. O que foi que Neemias disse? Não, vou não, não tenho tempo não. Eu estou numa grande obra, eu estou numa grande empreitada. Hoje nós, irmãos, eu e você estamos numa grande empreitada, que é a nossa santificação. É muito difícil, irmãos, buscarmos a santificação. Estamos nessa edificação, estamos nesse trabalho de edificar a nós. Eu não tenho tempo para descer, para deixar isso de mão, para ficar perdendo tempo com picuinha, com fofoca, com disse-me-disse. Entende? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Capítulo 34. Olha que bênção. Vamos terminar ainda nessa manhã. Ô, glória. A morte de Moisés. Capítulo 34. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naphtali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Noguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. O Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Olha que coisa linda isso. Olha que coisa linda isso. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, os seus olhos nem o seu vigor tinham se enfraquecido. E agora eu lembro de Caleb. Caleb, ele só recebeu a herança quando ele já era bem velho, com mais de 80 anos. E Caleb diz para Josué: se você me chamar hoje, se você me mandar guerrear hoje, eu vou lutar, como na minha juventude. Por isso que a palavra do Senhor ela se cumpre em nós quando diz que Ele renova as nossas forças como a águia. Não é? Aleluia. Tem uma irmã, a irmã Gessinda, Assembleia de Deus Canaã. E ela é uma senhora, já bem de idade, cabecinha branca. Mas ela tem um vigor de oração, todo o círculo de oração ela está lá. É uma mulher temente, uma mulher de Deus, ela tem uma força, um vigor que eu admiro muito. E eu lembro que uma vez nós estávamos num retiro de líderes e naquele momento, quando a irmã Gessinda passou por mim, eu senti o Espírito Santo de Deus me mandando chamá-la. E eu chamei ela e quando ela olhou para mim foi assim foi extraordinário. E naquele momento eu me ajoelhei e eu pedi a ela: irmã Gessinda, ore por mim. Ore por mim.
porque eu quero receber a unção que Deus derramou sobre a sua vida. Essa unção da permanência. Porque eu quero ser como a senhora. Eu quero envelhecer e dedicar todos os meus dias à minha velhice na casa do meu Senhor. E eu quero essa unção sobre a minha vida, irmã Gessinda. Aí ela começou a chorar, me abraçou. Foi muito emocionante, foi muito marcante. Eu nunca esqueço disso. De ter a alegria de estar na casa do Senhor. Até o final dos meus dias. Do jeito que aconteceu com Moisés. Moisés tinha 120 anos, Moisés dedicou a grande parte da sua vida para servir ao Senhor. Aleluia. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor lhe tinha ordenado. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Traz água para mim, filho, por favor. E que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Bendito seja o Senhor. Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Moisés, contemplamos a tua face, a tua misericórdia e a tua bondade. Obrigada, Senhor, porque tu nos conduziu durante todo esse devocional. Obrigada por cada dia, Senhor. Obrigada por cada ensinamento. Obrigada por cada palavra, Senhor, que tu gerou em nós durante todos esses dias, essas semanas, que estivemos aqui, Senhor, nesse lugar. Obrigada pela oportunidade de aprender mais de ti. Obrigada, Jesus, porque tu nos mostraste, Senhor, como é importante vivermos e estarmos sob o princípio da obediência. Obrigada, Pai, porque tu tirou de nós as escamas. Obrigada, Senhor, porque tu tiraste de nós as carapaças do nosso coração, Senhor, que nos impediam de te obedecer e de compreender, Pai, que é vital para nós, Senhor, assim como o ar que respiramos, te obedecer. Obrigada, Senhor, porque tu conduz, Senhor, esse trabalho, Pai, este lugar e essa mesa. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Toda honra, toda glória sejam dadas a ti. Que cada verdade ensinada, Senhor, durante essas semanas, elas possam ter ficado gravadas, Senhor, no nosso coração. Que verdadeiramente, Senhor, nós possamos ser transformados de glória em glória, de passo em passo, Senhor. Tira de nós, Senhor, a inconstância. Tira de nós, Senhor, a dura cerviz. Oh, Pai, aprendemos tanto contigo nesse livro, Senhor. Aprendemos, Senhor, como a desobediência e a rebeldia ela é perigosa para os teus filhos, para nós. Aprendemos, Senhor, que a falta da humildade e a falta do reconhecimento dos nossos pecados é a razão de todos os nossos sofrimentos e das nossas dores. Obrigada, Deus Pai, Criador de todas as coisas. Obrigada, Senhor, porque Tu és majestoso em glória. E quem somos nós, Senhor, para que Tu se lembre de nós, para que Tu nos atraia, Senhor, a Tua presença e nos ensine com a Tua bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque Tu tem
fortalecido as nossas raízes no conhecimento de quem Tu és. Não deixe, Senhor, não deixe que a vaidade tome conta do nosso coração, mas nos esconde no mais profundo, no lugar mais secreto da intimidade contigo, Senhor. E não aparta de nós o Teu rosto. Não nos entregue a nossa própria sorte, os nossos próprios passos, mas que antes o Teu Espírito venha nos ensinar e que o nosso coração seja quebrantado e ensinável, Pai. Que nós possamos continuamente, Senhor, reconhecermos que nada somos e que precisamos de Ti. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajude, nosso divino professor. Nos ajude, Senhor, a alcançarmos a constância, a compreendermos, Senhor, que precisamos de Ti todos os dias da nossa vida. Obrigada, Senhor. Sou muito grata a Ti, Senhor. Muito obrigada por tudo que Tu está fazendo. Obrigada porque a cada dia, Senhor, Tu me confirma, Pai, a vocação que há sobre a minha vida. Abençoa cada um, Senhor, pela Tua infinita graça.